Parece que a palestra de hoje vem a propósito do peditório, para que vocês imaginem o que é vocês doarem os alimentos como sendo uma boa causa, logo receberão um bom efeito. Tenham isso presente. Isaac Newton foi, sem dúvida, um dos maiores expoentes do mundo científico. Este grande inglês foi levado à categoria de Sir, Cavaleiro do Reino. Ele foi um grande matemático, um exímio físico, destacado astrónomo e revolucionou, à sua época, com inúmeras descobertas. Uma delas, denominada a terceira lei de Newton, diz o seguinte: a toda ação corresponde uma reação de igual intensidade e de sentido contrário. A toda ação corresponde uma reação de igual intensidade e de sentido contrário. Ora, eu não vou continuar a projetar os slides, não há necessidade. No campo físico, nós podemos comprovar esta terceira lei de Newton muitas vezes. No nosso viver encontramos esta lei muitas vezes. Só para exemplificar, vejamos, por exemplo, a impetuosa força fornecida pelos motores a jato nada mais é do que a reação dos gases que são expelidos em alta velocidade, ação. Observemos, neste exemplo, os sentidos de duas forças, ação e reação, sempre contrárias. E no campo espiritual? Estamos a falar do que é física, do que é materialidade. E no campo espiritual? Essa lei da ação e reação determina o equilíbrio de toda a criação. Deus é amor. Não existe nada fora de Deus. Portanto, deduzimos que rigorosamente nada possa existir fora do amor. O que é contrário à lei de Deus, na realidade, não existe de forma absoluta. Podemos assim afirmar que o seu existir tem caráter simplesmente transitório. O mal tem um tempo. Terá que se modificar. Ao agirmos de acordo com as leis divinas, com a lei do Criador, nós entramos no seu campo vibratório, entramos na energia divina e passamos a desfrutar a nossa herança, que é a vida em toda a sua plenitude. Eu vim para que tenham vida, disse Jesus. E completou, e a tenham com abundância. Então, quando com nossas ações contrariamos a lei, na realidade não desequilibramos nada, a não ser nós próprios. Com o mal só conseguimos desequilibrar-nos a nós próprios. Apesar das criaturas viverem em desequilíbrio, o mesmo não acontece com a criação, que é sempre harmoniosa e equilibrada. Ora, isso é devido à lei de causa e efeito, que age também na intimidade da criação divina. Quando escolhemos, fazendo uso do nosso livre-arbítrio, o caminho do erro, determinamos uma ação de igual intensidade e, como dizia Newton, em direção contrária. Determinamos uma ação de igual intensidade e em direção contrária. Ela anula no mesmo instante o desequilíbrio no geral, ficando somente a anomalia na nossa própria intimidade. Nós é que ficaremos mal. Até que, pela lei de retorno, voltemos
ao equilíbrio. Como? Refazendo o caminho percorrido, agora em sentido contrário. Erro, agora acerto. E assim entramos novamente no campo da ação determinado pelo amor. Esse voltar à lei pode ser mais ou menos rápido. De acordo com quê? De acordo com a nossa vontade, com a conscientização da criatura e a sua vontade de corrigir o erro. Temos, assim, espíritos que se arrependem rapidamente e acertam o passo. Outros insistem na rebeldia. Erram e continuam errando. Vão gerando erros em cima de erros, demorando séculos e mais séculos no resgate dos mesmos. Segundo André Luiz, o nosso centro coronário, atuando como um diretor em relação aos outros centros de força, é o órgão responsável pela implementação desta lei no espírito. Diz ele, o centro coronário incumbe-se automaticamente de fixar a natureza da responsabilidade que lhe diga respeito, marcando no próprio ser da criatura as consequências felizes ou infelizes de sua movimentação consciencial no campo do destino. Então somos nós. Somos nós que ditamos o nosso amanhã. Como se vê, o homem só é verdadeiramente livre antes de pensar e agir. Porque a partir do instante em que já emitiu uma ação essa em determinada direção, fica condicionado ao retorno, que mais cedo ou mais tarde se manifestará. A lei de causa e efeito tem por objetivo o bem da criatura. Ela não tem, como muitos de nós pensamos ou pensávamos, um caráter punitivo. Não existe isso vindo de Deus. Deus não castiga, Deus não permeia. Vem a nós o que nós temos necessidade. Colhemos o que semeamos. Ora, esta lei de causa e efeito tem uma ação educadora, no sentido de fazer o ser reconhecer o seu erro e indicar-lhe o caminho mais curto para o acerto. Quando o apóstolo Pedro diz-nos na sua carta: o amor cobre a multidão dos pecados, Pedro quer ensinar-nos que não é preciso sofrer para resgatarmos uma dívida, mas que através da prática do amor podemos atingir o mesmo alvo de uma forma mais ampla e sem dor. Isto porque, como já dissemos, o objetivo da lei de causa e efeito não é punir. Ora, se pelas boas práticas dos ensinamentos cristãos a criatura, o ser, se redime, então não é preciso sofrer. Vemos então que a ação da lei, do ponto de vista espiritual, não tem uma forma absoluta, uma única forma de se manifestar. Pode o homem, pelo seu livre-arbítrio, acrescentar novas forças no sentido de abrandá-la ou no sentido de agravá-la. Para melhor entendermos isto, sugerimos a análise de dois casos em que esta lei divina atua. O primeiro fala sobre a possibilidade de abrandarmos a própria lei quando o elemento amor atua. Saturnino Pereira sofre um acidente na fábrica onde trabalha, vindo nesse acidente a perder o polegar da mão direita. Seus colegas, seus amigos comentam essa enorme injustiça
a injustiça dessa ocorrência, dado que ele tinha uma grande dedicação ao bem e ao bem de todos. Todavia, comparecendo à reunião mediúnica em que colabora regularmente, um benfeitor espiritual, espontaneamente, esclarece que em existência anterior foi ele um poderoso senhor e que num momento de crueldade puniu barbaramente um pobre escravo, moendo-lhe o braço direito no engenho onde se espremia a cana-de-açúcar. Com o despertar da sua consciência, Saturnino começou a sentir atrozes remorsos. E isso torturava-no, além do túmulo. Deliberou então impor-se rigoroso aprendizado, programando uma reencarnação em que ocorresse o acidente que do mesmo jeito lhe decepasse também o braço. Só que a sua renovação íntima, aquela sua vontade agora de fazer o bem, testemunhado pelas suas ações que os amigos confirmavam, possibilitou que o acidente apenas lhe ocasionasse a perda de um dedo. No segundo caso, vemos esta mesma lei atuando agora de maneira mais rigorosa. André Luís estudava junto de amigos no plano espiritual. E estudava o caso de Laudemira, uma irmã que padecia muitas dificuldades no instante de dar à luz um filho e que ela considerava muito importante para o seu processo evolutivo. Só que ela estava completamente envolvida por fluidos anestesiantes que lhe eram desferidos por perseguidores do plano invisível durante o sono. Tinha a vida uterina muito prejudicada e a sua própria compleição feminina estava numa extrema apatia, não enfrentando o trabalho de parto. Como consequência, talvez fosse necessária uma intervenção cirúrgica, só que neste caso ela não era aconselhável, porque lhe prejudicaria outras gestações que iriam fazer-se necessárias. André Luís, interessado em estudar os mecanismos da lei de causa e efeito, foi-lhe permitida a informação sobre o passado desta irmã, conforme veremos a seguir. As penas de Laudemira, na atualidade, resultam de pesados débitos por ela contraídos há mais ou menos 5 séculos, 500 anos. Ela fora uma dama de elevada situação hierárquica na corte de Joana II, rainha de Nápoles, que reinou de 1414 a 1435. Possuía 2 irmãos que lhe apoiavam todos os seus planos loucos de vaidade e de domínio. Casou-se, mas sentindo na presença do marido um entrave ao desdobramento das suas leviandades, aquelas que lhe marcavam o caráter, acabou constrangendo-o a enfrentar o punhal dos rivais, arrastando-o para a morte. Agora, viúva, dona de bens consideráveis, cresceu em prestígio por haver, sobretudo, favorecido o casamento da rainha, que, estando viúva de Guilherme, duque da Áustria, agora se casaria com Jaime de Bourbon, o conde de Marches. Desde aí, mais intimamente associada às aventuras da sua rainha, confiou-se a prazeres, a dissipações,
nas quais perturbou a conduta de muitos homens de bem e arruinou construções domésticas elevadas e dignas de várias mulheres do seu tempo. Menosprezou sagradas oportunidades de educação e beneficência que lhe foram concedidas pela bondade celeste e que ela poderia aproveitar a sua fortuna. Ora, aproveitando-se da nobreza precária para desvairar-se na irreflexão e no crime, foi assim que, ao desencarnar no cume da opulência material, no auge da sua riqueza maior, nos meados do século XV, desceu a medonhas profundezas abismais de sofrimento. Padeceu o assédio de ferozes inimigos que não lhe perdoaram os delitos e as deserções. Sofreu por mais de 100 anos consecutivos nas trevas densas, conservando a mente parada nas ilusões que lhe eram próprias, voltando agora à carne por 4 vezes sucessivas, por intercessão de amigos do plano superior, em excruciantes problemas expiatórios, no decurso dos quais, na condição de mulher, embora abraçando novos compromissos, experimentou pavorosos vexames, terríveis humilhações da parte dos homens sem escrúpulos que lhe asfixiavam todos os sonhos. Ela, naturalmente, entrava pela porta do túmulo e saía pela porta do berço, transportando consigo os seus desajustes interiores, que não podia sanar de um momento para o outro. Continuam os espíritos elucidando André Luís. Nossa irmã, com o amparo de abnegados companheiros, voltou ao pagamento parcelar das suas dívidas. Estava previsto para ela receber nesta encarnação outros filhos. Deve agora receber 5 de seus antigos cúmplices na queda do mal, para reerguer-lhes os sentimentos na direção da luz, em abençoado e longo sacerdócio materno. Do seu êxito no presente dependerão as facilidades que espera recolher no futuro, para a libertação definitiva das sombras que ainda ofuscam o espírito, pois se conseguir formar 5 almas, os seus 5 filhos, na escola do bem, terá conquistado enorme prémio diante da lei amorosa e justa de Deus. Concluímos então que a lei de causa e efeito é uma concessão da misericórdia divina para nos fazer retornar às origens, ou seja, ao amor. Embora muitos de nós não entendamos o funcionamento das leis de Deus, elas manifestam-se em cada instante da nossa vida e são sempre mensageiras da justiça e do amor divinos. Pensando na lei de causa e efeito, ou também conhecida como a lei de retorno, lei do karma, devemos procurar entender algumas questões da vida. Ontem colocámos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguia os exemplos menos felizes. Hoje, talvez o tenhamos de volta, na feição de um esposo despótico ou de um filho problema, para bebermos juntos o cálice da redenção. Ontem, esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao suicídio. Hoje, possivelmente, reencontramos
esse mesmo alguém, na pessoa de um filhinho portador de moléstia irreversível, atendendo-o à custa de lágrimas no trabalho de reajuste. Ainda ontem, abandonámos a companheira inexperiente, à míngua de todo o auxílio, deixando que ela se situasse nas garras da delinquência. Hoje, moramos no espinheiro em forma de lar, carregando fardos e angústias. E estes exemplos poderiam alongar-se ao infinito, ficando a certeza de que toda a dor, seja qual for, tem uma história. Assim, cada elo de simpatia ou cada sombra de desafeto que encontramos na família ou na atividade profissional podem ser forças do passado a pedir-nos mais amplas afirmações de trabalho e dedicação ao bem. Tenhamos sempre em mente que todos os delitos que cometemos não desaparecerão. Não irão desaparecer no silêncio do túmulo, porque a vida prossegue. E nessa sequência, após a morte física, desdobram-se em causas, desdobram-se em consequências. Assim sendo, diante de toda a dificuldade de qualquer prova, façamos o melhor ao nosso alcance. Ajudemos os que partilham connosco experiências e, sobretudo, oremos pelos que nos perseguem, desculpando-os todos aqueles que nos injuriam, porque a humildade é a chave da nossa libertação. Dessa forma, sejam quais forem os obstáculos, lutemos para superá-los com dignidade e com honradez. E não nos esqueçamos de que a conquista da nossa felicidade começa nos alicerces invisíveis da luta dentro do próprio lar. Muitas vezes é nele que se reencontram os verdadeiros inimigos, entre aspas, do passado. E que, por misericórdia divina, são colocados debaixo do mesmo teto para ser mais fácil o acerto. Ninguém na vida poderá queixar-se de ser vítima de outrem, a não ser queixar-se de ser vítima de si mesmo. Embora, quando assim é, não nos apercebemos das armadilhas em que porventura caímos, parecendo-nos que elas foram preparadas pelos outros. Mas não. Todas foram direta ou indiretamente armadas por nós mesmos. Todo e qualquer tipo de sofrimento constitui-se sempre como uma informação da vida a respeito de algo, a respeito de alguma coisa, porque estamos necessitados de revisão, de análise, de correção. Está em vigor no universo a ordem que deriva de Deus, através de leis que são imutáveis. E toda vez que há uma agressão ao equilíbrio dessas leis, à sua harmonia, aquele que a desencandeia sofre-lhe o inevitável efeito para impor reparação. Então, quando nos dispomos à renovação, alterando a nossa conduta emocional, muitos sofrimentos podem ser diminuídos ou até afastados. O mundo está colhendo tudo o que semeou. Porém, não adianta lamentarmos-nos. Ao contrário, devemos agir com pensamentos positivos. A vontade e os desejos possuem muita força,
E eles sempre devem ser conduzidos como lá atrás, quando os geramos e os materializamos. Agora, no sentido contrário. O passo mais importante e o primeiro a ser dado é, com toda a nossa força interior, pedirmos com satisfação apenas o que é justo. Devemos desejar sempre só o que nos pertence por direito. Concluamos que afinal colhemos o que semeamos. Se semeamos pensamentos bons, de felicidade para o próximo, as dádivas divinas serão derramadas sobre o nosso coração. Sentiremos um contínuo estado de prazer e de prosperidade, que aguarda todo aquele que conseguir equilibrar os seus pensamentos no mundo material e espiritual. E o pensamento negativo só atrai aflição e desgosto. Na lei da colheita, os maus pensamentos de agora são ou serão a doença de amanhã. Não falamos só da doença do corpo, mas falamos da consciência, da alma. E precisamos saber que essa dor dói profundamente no coração. Não queiramos esta dor, porque Deus jamais a quis impor às suas criaturas. Somos nós que as semeamos, logo teremos de ser nós a colhê-las. Gostaríamos que aquilo que dissemos nos possa ajudar a entender um pouco melhor as dificuldades de hoje. Sabendo que se elas estão no nosso caminho, sabendo que Deus é justo, não adiantará revoltarmos-nos, porque a dor de hoje é a filha que nós geramos ontem. Então, através disto, possamos nós, com mais resignação, mais calma, mais paz, enfrentarmos as dificuldades a fim de as ultrapassarmos. E se por um momento ou outro do nosso viver tivermos a oportunidade de ser úteis a alguém, no que quer que seja, façamo-lo, porque isso nos ajudará a redimir o nosso próprio passado delituoso. Olhemos os necessitados de hoje como as grandes oportunidades do nosso viver para amanhã sermos um pouco mais felizes. E que Jesus nos fortaleça neste desejo. Pela vossa atenção, muito obrigado.